Boa noite, amados irmãos, queridos amigos. É com grande privilégio que neste dia nós temos a oportunidade de separarmos o nosso tempo para adorar ao Senhor, para buscá-lo, para engrandecer o teu santo nome. Então você está aí em casa, mesmo não podemos estar juntos num grande ajuntamento solene, mas estamos aqui para dedicar este momento, este culto nosso pessoal, de cada um. A Bíblia diz que devemos cultuar o nosso Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então devemos cultuá-lo onde quer que estejamos. Então, nesse instante, você que está em casa, em reverência à palavra do nosso Deus, se mantenha focado para estarmos juntos, lendo a palavra do nosso Deus, para a honra e para a glória, tão somente do nome dele. Vamos ler então Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, os versos de 1 a 7. Isaías, capítulo 9, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas para a terra que estava aflita, não continuara a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E vem a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Que o Senhor nos abençoe com uma porção da sua palavra. Nesse instante, peço a você, onde quer que você esteja, que feche os seus olhos nesse instante, curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Grande Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque tu és santo, digno de toda honra e de toda glória, Pai. Nós te louvamos, Pai eterno, porque tu és o Rei da glória, Pai. És o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó Pai, tu nos concede sempre o privilégio, Senhor, de estarmos separando um dia, Senhor, sabático de descanso para te adorar. E nesse instante é o que estamos fazendo, Pai. Mesmo, Senhor querido, em pequenos números aqui na igreja, Senhor, mas em grande número na tua igreja celeste, Pai, a tua igreja espiritual. Onde quer que estejamos, Pai, possamos estar nesse instante, Pai, focado na tua palavra, focado, Senhor querido, para te adorar, para te louvar, Senhor. Ó Pai eterno, Pai amado, fica com cada um, Senhor. Fica, ó Deus, com cada governante, Senhor, desse país, Pai. Ó Deus eterno, com essa situação que passamos, Pai, que cada vez mais nos fortalecemos, Pai. Possa nos fortalecer, Senhor querido, mediante, Senhor, as dificuldades, Pai. E lembrarmos que Tu és um Deus soberano que está acima dos céus e da terra, Pai. Está no controle de tudo, Senhor. Por isso nós Te louvamos,
Por isso nós te adoramos, Pai, em espírito e em verdade, Pai, para a honra e glória do teu santo nome que estamos aqui, hoje e sempre, Pai. Amém, Pai. Amém. Graças a Deus. Então, nesse instante, amados, nós vamos louvar o nosso Deus. Vamos cantar com alegria de todas as tribos, povos e raças. Todos devem louvar e adorar ao nosso Deus. Cantemos ao nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Bendito seja tão somente o teu santo nome. Nesse instante, amado, quero que você abra a sua Bíblia lá na primeira epístola de João, no capítulo 1. Vamos fazer, mesmo você que está em casa, nosso momento de contrição. Nós que estamos aqui, mesmo em pequeno número, estaremos também fazendo este momento de contrição ao nosso Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1, versos de 5 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão
com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nesse instante, se dissermos que não temos pecado, estamos cometendo o primeiro pecado, mesmo que não tivesse cometido até agora, porque mentir é pecado. Então, todos nós somos pecadores. A palavra de Deus nos afirma isso, né? Que todos estão destituídos da graça de Deus, todos pecaram. Por isso, nesse instante, curve a sua cabeça, curve em momento de contrição entre você e Deus. A palavra que acabamos de ler diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel, não a você, não a mim, mas a santidade e a justiça dele, para perdoarmos todos os nossos pecados. Por isso, se constranja nesse instante diante de Deus, confessando que somos miseráveis, somos pecadores, necessitamos da graça e da misericórdia desse Deus tão maravilhoso e tão santo. Oremos ao nosso Deus nesse instante. Ó Deus, santo é o teu nome, Pai. Puro é o teu nome. Tu és um Deus que está acima, Senhor, de qualquer maldade, Pai. Ó Pai eterno, porque Tu és santo, Tu és puro, Tu és justo, Tu és verdadeiro. Então não há como pecar contra si mesmo, porque Tu és verdadeiro. Tu és genuíno, genuinamente santo. E nós, ao contrário, somos miseráveis, somos pecadores. Ó Pai eterno, Tu nos fizeste, Senhor, para o Teu louvor, para a Tua adoração, para a vida eterna contigo, ó Pai eterno, mas o nosso representante escolheu pecar. O nosso representante, Pai, quebrou, Senhor querido, o seu livre-arbítrio e escolheu pecar. E agora nós não temos escolha a não ser pecar. Nós não temos escolha, Senhor querido. Nós pecamos mesmo quando não queremos. Como teu servo Paulo diz: o bem que quero, esse não faço, mas o que não quero, ó Deus, tem misericórdia. Por isso te rogamos, Senhor, todo instante, Pai, põe em guarda, Senhor, os nossos pensamentos, põe em guarda, Senhor, a nossa boca, ao nosso olhar, ao nosso, Senhor, manifestar, Pai, ó Deus eterno, o nosso comportamento, porque somos miseráveis pecadores, Pai. Ó Deus eterno, Deus amado, mas a grande boa nova, Senhor, a grande boa nova de salvação, Pai, do Teu Evangelho que diz que Tu és tão misericordioso que entregou o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para reverter essa situação, Pai, daqueles a qual o Senhor escolheu. Ó Deus bendito, por isso estamos alegres, por isso estamos aqui, Senhor querido, gratos, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de fazer parte, Senhor, de um povo escolhido Teu, Pai, porque Tu és o único, Senhor, o único Salvador, Pai, que nos livra de todo mal, de todo pecado, Senhor. Ó Deus bendito, Senhor querido, nós estamos gratos a Ti por esse perdão maravilhoso, Senhor, na pessoa do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. O único, Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Tu és o único, Senhor. Por isso nós Te louvamos, Senhor. Por isso nós Te rendemos graça. Por isso estamos alegres. Em nome desse Filho amado, Jesus, é que nós agradecemos e oramos e cantamos, Senhor, ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar ao nosso Deus nesse espírito,
de adoração, dizer que Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Graças a Deus. Abramos mais uma vez a palavra de nosso Deus, desta feita, no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João.
no capítulo 1, vamos ler o verso de 1 até o verso de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vindo a sua glória como do unigênito do Pai. Que o Senhor nos abençoe com mais uma leitura da sua palavra. Vamos adorar o nosso Deus nesse instante. Vamos cantar a esse Deus que enviou o seu Filho amado, o Cordeiro de Deus, para salvar aqueles que são seus. Cantemos ao nosso Deus nesse instante, ao Cordeiro de Deus.
Amém. Ó Deus, Tu és o nosso Cordeiro, Pai, Cordeiro de Deus que veio para salvar aqueles que são seus. Por isso estamos alegres, Pai. Por isso que suplicamos a Ti, ó Deus, cada dia mais, Senhor, possamos estar voltados para Ti, voltados para a Tua adoração, Pai. Ó grande Deus, louvado seja o Teu santo nome, Pai, porque Tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ó Deus bendito, Deus amado, nesse instante te suplicamos, Senhor, pela vida de cada um, Senhor querido, que está em sua casa, Senhor, ou aqui mesmo, Senhor querido, que, ó Deus eterno, as nossas atenções, Senhor, possam ser voltadas para a Tua palavra, Senhor, que será exposta nesse instante, Pai. Ó Deus eterno, conduze o Teu servo, pastor Eliomar, Pai, para tão somente pregar aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações, Pai. Ó Deus bendito, essa é a nossa oração, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Nesse instante, nós vamos passar a palavra para o nosso pastor Eliomar. Que o Senhor Deus nos abençoe, abençoe a todos os irmãos que se encontram aqui no nosso templo, nos auxiliando nessa transmissão para que esse trabalho ele possa chegar aí na sua casa. Então que o Senhor abençoe estes queridos irmãos e que o Senhor abençoe também a sua vida, né? Você que está aí na sua casa, você que é da nossa igreja e você que também não é da nossa igreja, e de repente até de outra cidade, como eu já vi alguém aí, Francisco, se eu não me engano, que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos então, dando sequência à nossa série de exposições em Mateus, vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, eu quero chamar a sua atenção para o verso 12 até o verso de número 17. Mateus, capítulo 4, do verso 12 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que o Senhor Deus nos ilumine para que possamos então entender a sua palavra. Ascensão na vida é algo que todos nós, numa certa medida, e eu acredito que há sim uma medida saudável, todos nós almejamos, né? Que é o progresso, que é você progredir profissionalmente, progredir em termos familiares. São projetos, são sonhos que nós temos, objetivos, e que nos levam, sim, a uma determinada ascensão. Pessoas que estão em ascensão, por exemplo, num contexto profissional, são pessoas que saem de um determinado nível e elas passam para um nível maior, um nível superior, e por conta dessa ascensão, elas passam a desfrutar de alguns privilégios. De repente, um salário melhor, uma sala melhor no seu escritório, né, no seu trabalho, melhor dizendo, né, um escritório no seu trabalho, uma carreira que chama a atenção até mesmo de outras empresas. Ascensão profissional, ascensão na vida, não é um problema, é algo lícito nós desejarmos isso, desde que, obviamente, isso não nos domine, isso não encha os nossos corações.
Hoje nós vamos falar de alguém que estava em franca ascensão. Mas calma, não era uma ascensão que trazia privilégios. Não era uma ascensão que trazia, como é que eu posso dizer, uma vida mais confortável, uma condição mais favorável. Nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente para olhar, por exemplo, a sua geografia, por onde ele passou, a gente nota exatamente isso. Até geograficamente, né, isso serve para nós, para mostrar que o nosso rei, ele estava em franca ascensão. Ele nasceu em Belém da Judéia, depois então ele foge para o Egito, mas ao retornar ele vai para Nazaré. E veja que essa sequência, ela é sempre uma sequência ascendente, tá? Ele estava em Belém, depois ele vai para Nazaré, depois ele vai para Cafarnaum. Ele estava em franca ascensão, mas não era uma ascensão, como que posso dizer, benquista, né, aos olhos dos homens. Porque quanto mais ele ascendia, mais ele sofria. Quanto mais ele ganhava notoriedade, popularidade, mais isso atraía a ira dos religiosos. Veja que a vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi uma vida de sofrimento. Desde o começo. Já começa no seu nascimento, onde ele não encontra um local confortável para nascer. Ele foi esquecido pelos seus. A Bíblia fala que ele nasce em Belém da Judéia. Mas aqueles que deveriam alertar o povo, proclamar a vinda do rei, a vinda do Messias, se encontram indiferentes. Eles só aparecem quando Herodes os chama, você lembra disso, no capítulo 2, e pergunta para eles, olha, onde é que esse menino nasceu? E eles então ali, a partir daquele momento, eles falam alguma coisa. Mas você não vê uma atitude deles de adoração, de serviço, de admiração diante do rei. Muito pelo contrário. São pessoas de longe, são magos do Oriente, pessoas de uma outra nacionalidade, que vêm a Belém com o fim de adorar o rei. Ele foi perseguido por um rei tirano, ele então vai se refugiar numa terra conhecidamente pagã, que era o Egito. Ele então, ao retornar, ele não retorna para Jerusalém, ele não retorna para uma região tranquila, ele retorna para Nazaré e passa ali grande parte da sua vida. Depois ele sai de lá e vai, ao passar pelo batismo, ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, sempre numa condição desfavorável, no sentido de uma condição de humilhação. Aquele que era a criatura, no caso o diabo, tentando o Criador, acreditando que poderia ali obter alguma vantagem, algum deslize do Rei dos Reis. Ele estava em franca ascensão. E é interessante que os evangelhos, eles narram isso para nós. E eles narram isso de maneira um tanto diferente. Talvez, se você, obviamente, você já leu Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai perceber que ao ler esses evangelhos, você nota que existe alguns relatos em um que não tem em outros. Alguns relatos que são mais resumidos em um e que são mais explorados em outro. E a gente fica se perguntando, mas por que, pastor? Por que isso, né? Por que eles não são idênticos? Porque eles estavam escrevendo para públicos diferentes. Veja que o conteúdo da mensagem de cada evangelista, ele é regulado pelo propósito. Certamente o Espírito Santo de Deus inspirou cada um desses irmãos, mas eles escreveram, e veja, quando eu falo mais, eu não estou aqui contrariando o que eu acabei de dizer, a inspiração do Espírito Santo de Deus não anulou este aspecto particular, onde eles escreveram para públicos específicos. E eu vou só te lembrar, Mateus ele escreve para judeus, por isso que você vai ver uma ampla citação ou citações do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. Por quê? Porque Mateus estava querendo mostrar para os judeus que Jesus era o Messias prometido. Ele faz isso dando ênfase aos ensinos de Jesus, ele faz isso dando ênfase às curas miraculosas que Cristo fez. Quando você vai para Marcos, você já nota uma objetividade maior. Marcos é extremamente objetivo. Por quê? Ele está escrevendo para romanos. E o foco de Marcos é, de fato, mostrar Jesus como esse servo perfeito.
Alguns vão dizer que Marcos é o evangelho aos romanos, o evangelho de Marcos aos romanos. Lucas, ele já tem uma perspectiva diferente. Ele está escrevendo para os gregos. A ideia de Lucas é mostrar que Jesus de fato é o homem perfeito. Já o João, ele escreve para um público misto, tanto judeus quanto gentios. E a ideia é mostrar que Jesus, ele não é só humano, mas ele é divino. Por que eu falei tudo isso? Porque o propósito vai regular aquilo que eles vão escrever. E só para que você tenha uma ideia, veja, quando a gente olha o versículo 11 do capítulo 4, vamos ler o versículo 11 do capítulo 4? Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aí agora você vai para o versículo 12. E no versículo 12 nós temos: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Entre o versículo 11 e o versículo 12, nós temos aí mais ou menos um ano. E Mateus, melhor dizendo, não vai detalhar essas questões. Quando é que a gente vê isso? Onde que nós nos deparamos com essa situação? Em João. Do capítulo 1 até o capítulo 4 do Evangelho de João, ele está trazendo detalhes que acontecem entre o versículo 11, ou seja, entre o momento que Jesus sai do deserto e o momento então que Jesus, ao saber da prisão de João Batista, se dirige para a Galileia. E quando a gente olha o que João nos diz, nós vemos que Jesus, quando ele sai do deserto, ele vai para a Judeia. E lá na Judeia, Jesus ele desenvolve o seu ministério. Após o momento da tentação, João ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois disso ele vai para Jerusalém, para a Páscoa, ele conversa com Nicodemos, ele conversa com a mulher samaritana, e então ele retorna para a Galileia. Mateus não está preocupado em trazer para nós uma análise cronológica. Mateus está preocupado em trazer para nós a grandeza, a suficiência de Cristo. Quando ele passa da Judeia, quando ele sai, na verdade, da Judeia, ele vai, então, para Nazaré. E veja, Lucas vai narrar isso para nós, no capítulo 4, e eu acho importante ler isso aqui, porque, veja, nós estamos nos preparando até chegar no versículo 12. Jesus sai da Judeia, ele vai, então, para Galileia, e na Galileia, antes de ir para Cafarnaum, ele vai para Nazaré. E lá ele começa a pregar nas sinagogas, ele começa a proclamar o evangelho. Veja, Lucas capítulo 4, versículo 14 ao versículo 16. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Versículo 28 do capítulo 4. Eu não vou ler tudo, a ideia é nós lermos alguns pontos que serão interessantes para a gente entender o momento que nós lemos aqui para os irmãos. Versículo 28 do capítulo 4. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da Galileia e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para que de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com grande autoridade. Então veja, Jesus, ele inicialmente, ao retornar para a Galileia, ele direciona o seu trabalho em Nazaré. A sua força de trabalho lá, na terra onde ele nasceu, ou melhor, na terra onde ele se criou, mas de Nazaré, Jesus ele é expulso de lá. Quando a gente olha o versículo 12, a ideia que a gente tem é que quando Jesus ele ouve que João Batista foi preso, então ele se retira para a Galileia. E de repente alguém pode pensar, então Jesus estava com medo de ser preso? Mas quando a gente olha os outros evangelhos que nos ajudam a entender, a gente percebe que uma das razões pelas quais Jesus se dirige para Cafarnaum é que ele foi rejeitado em Nazaré. Ele chega, ele prega, as pessoas ficam iradas e querem matá-lo. Então ele sai de lá e se dirige para Cafarnaum. Sim,
teve também esse aspecto da prisão de João Batista, mas não porque ele estava com medo. Porque João Batista, arauto do Senhor, ele sai de cena. E agora Jesus tem que aparecer ainda mais. Ele tem que realmente continuar evidenciando o seu ministério. Essa é uma outra razão pela qual Jesus ele se dirige para Cafarnaum. Uma outra razão que nós temos aqui é para que a promessa feita em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, para que isso se cumprisse. Isaías capítulo 9, do verso 1 ao verso 2, fala exatamente isso: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mas Jesus ele sai também para Cafarnaum, e é importante a gente trazer essas questões, porque a sua popularidade, ela já tinha, já acontecia, havia uma certa notoriedade do seu ministério. Jesus estava conquistando muitos seguidores, e muitas pessoas já estavam a ponto de querer tirar a vida de Jesus. Então veja, meus irmãos, não é que Jesus ele estava com medo dessas pessoas, mas que sabiamente ele se retira para que ele retornasse mais na frente a Jerusalém, onde de fato ele vai ser morto. Às vezes a gente tem dificuldade, né, com essa maneira de ver a história, mas veja, ele está no controle de todas as coisas o tempo todo. Ele evita um conflito maior, um conflito irremediável, e ele se desloca então para Cafarnaum, uma terra esquecida, uma terra que era rejeitada, mas uma terra onde ele pudesse ali continuar proclamando o seu ministério, proclamando a sua mensagem. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, falar sobre o ministério de Cristo. E a gente vai trazer aqui algumas lições importantes, tá? São basicamente 2 pontos que nós vamos trabalhar hoje. O primeiro é que Cristo é a luz que brilha em meio às trevas. Cristo é a luz que brilha em meio às trevas. Vamos ler aí, acompanhe comigo, por favor, o versículo 12 e até o versículo 16. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Veja que Jesus, ele não se desloca para os grandes centros, ele vai para Cafarnaum. E Cafarnaum era uma região que era esquecida, ainda que dentro da geografia israelita, era esquecida. Era uma cidade a ser evitada. Por quê? Porque existiam ali muitos gentios, muitas pessoas que não caminhavam de acordo com os ritos dos religiosos. Por isso que você vai ver a expressão Galileia dos gentios. É exatamente em direção a essa região que Jesus ele se desloca. Cafarnaum significa Vila de Naum. Vila de Naum a gente pode traduzir como cidade da compaixão, Vila da compaixão. É exatamente nesse lugar que Jesus ele desenvolve o seu ministério. É aqui onde ele vai chamar boa parte dos seus discípulos, é aqui onde ele vai operar muitos milagres. É desse local estratégico que ele vai então atingir outras vilas, outros povoados que tinham cerca de 10 mil, 15 mil habitantes. É exatamente desse lugar que ele então desenvolve o seu ministério. E qual era a condição daqueles habitantes? Verso 16: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Veja que essa região, ela é caracterizada como uma região de trevas, como uma região de morte. E isso traz a ideia, essas expressões trazem uma ideia de perigo, medo, desesperança. Era exatamente assim que aquele povo se encontrava. E Jesus então se dirige
a esse público esquecido, rejeitado, desprezado pelos seus próprios irmãos, desprezados pelos próprios judeus, Jesus ele vai em direção a essas pessoas que estavam em trevas, ou seja, pessoas que estavam cegas espiritualmente. Pessoas que se encontravam obscurecidas de alma. Tinham uma noção de Deus, mas uma noção muito vaga. Eram pessoas ignorantes, eram pessoas embrutecidas, eram pessoas que viviam na imoralidade, que viviam na idolatria. É exatamente em direção a esse público que o nosso Redentor, ele vai. Eram pessoas depravadas, mas o Senhor Jesus Cristo, ele se dirige a essas pessoas. E é exatamente assim, meus irmãos, que se encontram aqueles que não têm Cristo. As pessoas que não têm Cristo, ainda que bem educadas, ainda que pessoas bem informadas, pessoas bem casadas, pessoas que têm uma certa estabilidade financeira, são pessoas que habitam em densas trevas. Só há uma possibilidade de estarmos na luz, é se estivermos em Cristo. Porque Cristo é a luz dos homens. Mas muitas vezes nós negamos ou simplesmente agimos de maneira indiferente, porque acreditamos que em trevas só está aquele que está viciado em drogas, só está aquele que está envolvido em um pecado que traz um certo desconforto no contexto da sociedade. Não, meus irmãos. Todos aqueles que estão fora de Cristo se encontram nas trevas, se encontram em desesperança, se encontram em zona de medo e de perigo. Haja vista a situação que nós estamos passando nos nossos dias. Estamos vivendo uma época de muito medo. Enquanto eu vinha para cá, eu me deparei com um dos meus vizinhos, que chegou a dizer, olha, esses dias eu me encontrei angustiado, alguém que não conhece a fé, mas que relatou isso, olha, eu estou angustiado. E aí nós temos ouvido isso. Esses dias eu conversava com um amigo, crente, e aqui veja, não é uma crítica ao amigo, mas talvez esse seja o seu sentimento também. E ele dizia, olha, eu nunca senti essa enfermidade tão próxima a mim. Ao conhecer pessoas próximas a mim, o meu pastor está internado, graças a Deus ele saiu. O meu pastor, na época, estava internado. Pessoas próximas, pessoas da família, amigos. Meus irmãos, a nossa sociedade, ela se encontra em grande perigo de fato. Ela se encontra em grande medo. Ela se encontra numa situação de total desesperança. E muitas vezes elas estão colocando a sua expectativa numa vacina. E veja, não há nada de errado de querermos que de fato as pessoas sejam vacinadas, de querermos de fato que haja um determinado progresso nas pesquisas científicas, de tal forma que as pessoas sejam curadas, não há nenhuma dificuldade quanto a isso. Mas tantas e tantas pessoas têm morrido, e essa é uma possibilidade muito real sobre nós. Muito real. Não por medo, mas por um exercício de reflexão e meditação. Esses dias eu me peguei pensando na morte. Refletindo, porque de fato, irmãos, talvez você já se deparou com pessoas que faleceram e que de repente há 2 meses estavam de máscara na igreja. De máscara, saindo com os amigos, e que agora já está virando comum. Você entra no Facebook e você vê uma foto lá de alguém em luto. Aquela pessoa morreu. Uma possibilidade real. Jesus é a luz do mundo, é a esperança sobre um mundo caótico, sobre um mundo que se encontra amedrontado. Jesus é o farol. E eu lembrei daquela música, que diz, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. Quero ser usado como uma flecha, Tire você e se lembre de Cristo. Ele é o farol que brilha à noite. Ele é a ponte sobre as águas. Ele é o abrigo no deserto. Ele é a flecha que acerta o alvo. E Ele nos encontrou. Ele nos salvou. Se tem um povo que pode encarar
essa situação difícil, de medo, de desesperança, de uma forma diferente, esse público somos nós. Nós pertencemos a Cristo. Sim, meus irmãos, ele não veio apenas para romper com a ignorância do povo, ele veio para nos dar uma perspectiva real, segura, de eternidade. Ele nos salvou. Nós estávamos nas trevas, estávamos no lamaçal do pecado, mas Jesus Cristo veio e me achou, assim tão sujo, como já disse a música. Ele morreu por nós. Ele vem sobre aqueles que não merecem. O povo de Cafarnaum não mandou um recado para ele dizendo: olha, Jesus, passa aqui e nos ajuda porque a nossa situação é terrível. No entanto, Deus, em seus propósitos eternos, desloca o Senhor Jesus Cristo para Cafarnaum, um local esquecido, um local rejeitado, um local a ser evitado. É exatamente para lá que Jesus vai e estabelece naquela região o seu quartel-general, de onde ele vai fazer muitas coisas, para mostrar para os judeus que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele já disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Pecadores. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui que não existem pessoas que estão tão afundadas no pecado que Cristo não consiga alcançar essas pessoas pela sua graça. De repente você pode pensar: mas será que Jesus me ama mesmo? Será que de fato eu sou salvo, eu que sou tão pecador? Jesus, ele veio para morrer exatamente por pessoas como eu e você. Jesus não veio para levar os sãos, aqueles que se acham salvos porque conhecem alguma coisa, ou que se acham salvos porque já são da igreja há algum tempo. Jesus veio para alcançar exatamente aqueles que têm total noção da sua miséria, da sua desgraça. Por isso, meus queridos irmãos, nós devemos ser gratos ao Senhor pela salvação que Ele nos providenciou em Cristo. Um dia nós estávamos em trevas, ainda que de repente para alguns aqui tendo passado pelo batismo infantil. O batismo não tem poder regenerador, nós sabemos disso. O batismo é um selo, mas Cristo nos encontrou, Cristo nos salvou, e nós devemos ser gratos, irmãos. Nós devemos demonstrar essa gratidão através de uma atitude de serviço, através de uma atitude de adoração, através de uma atitude de obediência, de amor ao Senhor. Você tem admirado Cristo? Você tem admirado o seu noivo? Você tem admirado o seu Salvador? Muitas pessoas estão morrendo. Amanhã pode ser você. Mas será que faz diferença para você saber que a luz te encontrou? Faz diferença para você, deveria fazer. No entanto, nós nos deparamos com crentes acuados, amedrontados, desesperançados, como se vivesse nas trevas. Não há nenhum problema de você se cuidar. Não há nenhuma dificuldade em você tomar todos os cuidados necessários. Mas, meu querido irmão, você um dia estava perdido e Cristo te chamou. Eu quero dizer uma coisa para você, algo que você já sabe, mas que eu preciso te lembrar. Nenhuma variante da Covid pode te separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separar. Para nós que somos crentes, o Covid pode ser simplesmente a estrada que vai pavimentar o nosso caminho para nos encontrarmos com o nosso Redentor. Pastor, misericórdia, não fala isso não. Meu irmão, que evangelho é esse que nós abraçamos? Evangelho cujos crentes não querem viver com a luz, não querem viver com Cristo, não amam a Cristo, não se deleitam na sua pessoa. A doença é real. As mortes são reais. Se estão transformando isso em outras coisas, o fato é, meus irmãos, que há pessoas próximas a nós que têm perdido sua vida pelo Covid. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. E é estranho, não é? Pessoas que a gente olha e diz: rapaz, essa pessoa aí vai passar de boa. Não passa. Outras que a gente
pensa assim, rapaz, se o Covid só olhar para essa pessoa, ela já morreu. Não sente nada, não sente quase nada. É uma coisa que a gente não sabe. A nossa certeza precisa estar fundamentada em Cristo. Ele é a luz dos homens, e Ele veio até nós e iluminou as nossas trevas. E por causa disso, meus irmãos, nós temos hoje esperança, nós temos certeza da sua redenção. Paulo, animado com a pessoa de Cristo, ele em Filipenses capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu não sei, meus irmãos, quando isso vai acabar. Talvez essa tenha sido a pergunta que nós mais temos feito ultimamente. Quando que isso vai acabar? Será que isso vai acabar um dia? Será que a gente vai sair na rua? E está tão estranho o negócio que quando, não sei você, mas às vezes eu assisto filmes, e quando eu assisto alguns filmes eu vejo o povo sem máscara andando no meio dos outros, assim, eu fico, rapaz, está estranho isso aí. Porque a gente já se acostumou com essa situação, né? E cadê a máscara, né? E até tem uns filmes assim, né? Que foram gravados em meados de 2020 e já aparecem algumas pessoas com máscara. E a gente fica se perguntando, quando é que isso vai acabar? Para que a minha esperança seja fortalecida no Senhor, eu não preciso receber uma resposta positiva do ministro da Educação. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele tem o controle de todas as coisas. E eu sei que Ele me dá esperança, mesmo diante da morte. Ainda que eu ande pela região da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Cristo está comigo. E é isso que faz total diferença na minha vida. É isso que faz diferença para você, meu querido irmão, que está em casa, ou pelo menos deveria fazer. Cristo está com você. Ainda que você receba um diagnóstico positivo para a Covid, Cristo é a luz que ilumina as nossas trevas. Cristo é a luz que faz total diferença na nossa vida. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. A segunda é que nós olhamos aqui a natureza do ministério de Cristo. Veja o verso 17. A palavra de Deus diz: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você vai perceber que a mensagem de Jesus, ela é exatamente igual à mensagem proclamada por João Batista. No capítulo 3, do versículo 2, João Batista está dizendo a mesma coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse era o sumário da pregação daqueles irmãos, ou melhor, de João Batista, nosso irmão, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, e veja, meus irmãos, eu não estou aqui trazendo aqueles pontos didáticos, porque essa narrativa, ela não nos auxilia nesse sentido. Então, a gente vai expondo, explicando e extraindo algumas lições para nós. Uma coisa que é importante nós entendermos aqui é a prioridade do ministério de Jesus Cristo. Qual era a sua prioridade? Pregação. Essa era a prioridade. Daí por diante passou Jesus a pregar. Jesus, ele é caracterizado na Escritura como um pregador. Esse é o ofício do qual o nosso Senhor nunca se envergonhou. Charles Riley, ele diz assim: não existe outra atividade tão honrada quanto a de um pregador. Não há trabalho humano tão importante para as almas dos homens. A pregação era a prioridade do nosso Senhor. E deixa eu te falar uma coisa. A pregação, ela era uma prioridade superior às curas. Você vai ver Jesus fazendo muitas curas, mas a sua prioridade era pregar. E a gente vê isso, por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 1, quando Jesus, depois de ter feito vários milagres,
No versículo 36, a Bíblia fala que, no 35 fala que ele se afasta, ele vai orar, e daqui a pouco os discípulos começam a procurá-lo diligentemente. Simão e outras pessoas estavam ali procurando Jesus. E quando eles encontram Jesus, eles dizem assim: todos te buscam. E Jesus responde assim: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ele veio para pregar. Ele veio prioritariamente para anunciar o reino. Ele não veio prioritariamente para curar. Mas pastor, ele curou. Mas as curas que Jesus efetuava eram ilustrações. Sim, tinham uma finalidade de estancar o sofrimento físico das pessoas, mas tinha uma finalidade maior: ilustrar que aquele que tinha poder para curar o físico, tinha poder para curar a alma. E por que eu sei disso? Porque Mateus capítulo 9, versículos 5 e 6, vai me dizer exatamente isso. Pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para que os povos saibam que eu tenho uma autoridade para perdoar pecados, é por isso que eu vim e disse assim: levanta-te e anda. Para que saibam que da mesma forma que eu tenho poder para curar o exterior, eu tenho poder para curar o coração. A pregação era a prioridade do ministério de Cristo. Essa foi a recomendação que Paulo deu a Timóteo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Veja, meus queridos irmãos, essa é a prioridade da igreja. A igreja não foi estabelecida no mundo somente para olhar para a situação social. Sim, é importante a igreja se preocupar com as pessoas que estão passando por necessidade. Mas mais do que isso, é importante a igreja se preocupar com as almas. Por isso que a prioridade da igreja é a pregação. Não há nenhum problema da igreja. E veja, quando eu falo de dar uma assistência social, eu não estou falando aqui de cesta básica. Essas coisas são boas, elas têm a sua finalidade. Mas isso, num certo nível, é assistencialismo. Eu falo da gente pensar em construir uma escola, eu falo de nós pensarmos em trazer algo que vai, de fato, impactar a sociedade de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais duradoura. Isso é importante. Mas mais importante do que isso é pregar o evangelho. E tem crente achando que mais importante é distribuir sopa por aí. Mais uma vez, não desconsiderando esse ato. Mas mais importante do que isso é anunciar que Cristo veio ao mundo para nos salvar. E por que a pregação ela é tão importante? Porque a pregação ela tem o poder de convencer as pessoas do seu pecado. E ela tem o poder de edificar as almas dos crentes. A pregação ela é importante porque ela está no centro de todo avivamento bíblico. Não há avivamento sem a centralidade da pregação. Não há mudança de vida sem a centralidade da pregação. Por isso, meus queridos irmãos, nós, enquanto crentes, precisamos valorizar a pregação na igreja local. E às vezes a gente se depara com pessoas que estão valorizando mais o momento de cânticos, ou estão valorizando mais trabalhos infantis, ou trabalhos com isso, ou trabalhos com aquilo. Precisamos valorizar a pregação. Essas mesmas pessoas muitas vezes estão aéreas no momento da pregação, essas mesmas pessoas estão simplesmente achando que é o pastor Eliomar que está ali falando, mas não é. A Bíblia nos mostra que é Cristo quem proclama a sua verdade à sua igreja. Ele é o profeta. Ele é o supremo pastor da igreja. E como tem crente que desvaloriza a pregação? Como tem gente que despreza esse momento? É triste isso. Mas se Cristo era um pregador, a igreja precisa valorizar a pregação. Por isso, meus queridos, vamos rejeitar pregações antropocêntricas, ou seja, pregações que colocam o homem no centro. Pregações que são mais palestras motivacionais do que a exposição do caráter de Deus,
do seu ser, dos seus atributos. Rejeite aquela ideia que muitas vezes nós temos: pastor, mas ele é tão legal. Ele é gente boa, não prega nada, mas pelo menos está ali, faz um churrascozinho para mim, né? Quando tem uma programação, ele está aqui, carrega as cadeiras, é uma bênção, é gente boa, mas não prega, não ensina a igreja. E a gente precisa, meus irmãos, tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que o pregador infiel é só aquele que está lá na Universal do Reino de Deus. Não, às vezes o pregador infiel é aquela pessoa que tem até boa vontade, mas não tem vocação. E por isso não vai alimentar a igreja. Vai falar coisa com coisa. Vai prejudicar a igreja. Cristo é o pregador fiel. Eu não estou falando isso com isso, meus irmãos, que eu sou um pregador perfeito. Não. Não sou. Como ninguém é. Mas uma coisa é certa. Eu não tenho dúvidas de que Cristo me vocacionou. E de que, apesar de mim, Cristo tem edificado a igreja. Isso é certeza da vocação. Isso não é arrogância, mas é certeza de que, de fato, Cristo age apesar de mim, apesar de quem eu sou. Bom, essa é a primeira coisa. O foco primordial de Cristo era a sua pregação. E qual era o conteúdo da sua pregação? Versículo 17, na parte B. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando a gente ouve Jesus falar sobre isso, Jesus ele não está falando aqui, irmãos, de um reino geográfico. Você vê aquelas expressões do tipo reino de Deus, reino dos céus, reino de meu Pai. Não são assuntos diferentes, é a mesma coisa. São maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. O reino era o coração da pregação do Senhor Jesus Cristo. E Hermes Maia traz algo bem interessante, que eu acredito ser útil aqui para o nosso entendimento. Ele diz que o reino de Deus é o governo triunfante de Cristo sobre as coisas visíveis e invisíveis. O reino de Deus significa que Deus é rei e age na história para trazer a história a um alvo divinamente determinado. Falar no reino é apontar para a concretização do propósito de Deus em Cristo, libertando os homens do poder de Satanás, conduzindo-os à liberdade concedida por Cristo, o Senhor. Quando Cristo fala sobre reino, ele tem pelo menos duas coisas em perspectiva: redenção e juízo. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Arrependei-vos, porque a salvação chegou, porque o perdão chegou. Mas para aqueles que não se arrependerem, juízo de Deus. Aqueles que confiam em Cristo serão salvos, e aqueles que não confiam serão condenados. É simples, é bastante objetivo. Essa é a mensagem do reino. E qual é o ponto que ele traz aqui? Arrependimento. Arrependimento é o fundamento do cristianismo. Arrependimento é o fundamento dessa mensagem do reino. Não há possibilidade de participar do reino sem arrependimento. Pastor, o senhor está pregando uma fé por obras? Não estou pregando uma fé por obras. Arrependimento, escuta bem, arrependimento é uma ação de fé. E a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Então, vamos falar de uma maneira mais clara ainda. O arrependimento é o lado visível de alguém que tem uma fé autêntica. Se o cara é crente, ele vai demonstrar isso através de uma vida de arrependimento. Se ele não é crente, ele não se arrependeu. Não adianta. Ele pode sentir tristeza pelo seu pecado, ele pode ficar comovido, ele pode ficar com a consciência pesada, mas arrependimento na Escritura é uma mudança de direção. A palavra metanoia, alguns chegam a dizer que era utilizada no contexto militar. Quando o general, ele via a tropa marchando numa direção, ele gritava, metanoia. E aí os soldados davam meia volta e iam numa direção oposta. A ideia de arrependimento é exatamente essa. É alguém que estava caminhando numa direção e agora muda a sua rota e vai numa direção que agrada, de fato, o Senhor. É por isso que João, ele vai dizer, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento.
Essa é a mensagem do reino. Se você se acha um participante do reino, a pergunta que eu faço para você é: você já se arrependeu dos seus pecados? Pastor, já me arrependi. Deixa eu fazer uma pergunta ainda mais específica. O seu pensamento em relação ao seu pecado, ele mudou? Ou você simplesmente pensa, se comporta do jeito que você acha melhor? A sua disposição emocional em relação ao pecado mudou? A sua vontade em relação ao pecado mudou? Você consegue identificar hoje uma tristeza no seu coração que tem conduzido você a uma postura diferente? Eu sei, meus irmãos, há pecados escravizadores. Há pecados que nos escravizam ou que tendem a nos escravizar. São pecados terríveis. Mas a pergunta é, mesmo diante de situações complicadas e difíceis como essas, nós de fato nos arrependemos e temos buscado progresso? Temos visto progresso em nossas vidas? Ou simplesmente você é alguém que fala assim: eu nasci assim, vou morrer assim e ninguém vai me mudar? A vida do crente, como já disse Martinho Lutero, tem que ser uma vida de arrependimento. Se você não se arrepende, você não é do reino. Se você é alguém orgulhoso, se você é alguém que não se convence do seu pecado, você provavelmente não é crente. Ou você está muito endurecido pelo pecado, ou você precisa nascer de novo. E veja, isso é tão importante que Jesus chega a dizer que naquele dia, muitos dirão: mas Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu operei maravilhas. Eu não conheço vocês. Só faz parte do reino aqueles que passaram pelo processo de arrependimento. Extraordinariamente, nós cremos, segundo os nossos símbolos de fé, que há indícios de que Cristo pode, soberanamente, regenerar aquelas crianças que chegam a morrer na infância. Mas, ordinariamente, quando nós olhamos aqui, nós notamos que não há possibilidade de alguém se dizer do reino e viver de uma forma totalmente depravada, totalmente reprovável. A luz veio aos homens, Cristo veio enquanto nós estávamos no lamaçal do pecado. Mas se você continua vivendo no pecado, do jeito que você acha que deve viver, eu tenho uma péssima notícia para você nessa noite. Cristo ainda não te salvou. E talvez seja por isso, meus queridos irmãos, que muitos crentes morrem de medo da morte. Estou dizendo que a gente tem que sorrir: nossa, aí, ó, que legal, eu estou indo para a UTI, você é entubado, louvado seja Deus. Não estou falando disso. Mas eu estou falando, meus irmãos, de pessoas que se encontram absolutamente desequilibradas emocionalmente, enclausuradas em suas casas, porque não tem qualquer esperança do que vão encontrar além dos portões da morte. Elas têm medo de morrer porque elas não sabem para onde elas vão. Elas têm medo de morrer porque elas não sabem quem elas vão encontrar ao passarem pela morte, ao passar pela morte. Elas não sabem. Para nós que somos crentes, a gente só vai mudar de endereço, meus irmãos. Cristo um dia nos alcançou, mudou o nosso coração. Hoje a nossa disposição em relação ao pecado é diferente. Nós nos arrependemos. Então, eu quero que você pense nessa noite: o seu arrependimento, ele é genuíno? Você tem tratado o pecado com seriedade? Pastor, mas eu tenho lutado contra um pecado específico e que tem me desanimado. Muitas vezes eu me encontro desesperançado e às vezes eu estou pensando: será que eu sou crente? Eu quero dizer para você que em Cristo você tem esperança para vencer qualquer pecado. Que em Cristo você tem esperança para lutar e vencer, porque Ele venceu no seu lugar. Ele venceu. Ele venceu. E nós hoje podemos ter perspectiva de vida.
Você se entristece? Você lamenta? Você busca ajuda? Nós precisamos buscar ajuda. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Você tem feito isso? Ou simplesmente você não está nem aí? Antigamente até você sentia um peso na consciência, hoje você não sente mais. Nem pensa mais sobre isso. Vive uma vida dupla. Se essa é a sua história, você não faz parte do reino. Porque só faz parte do reino aqueles que se arrependeram. Então, a notícia maravilhosa é que Cristo veio até você e a mim e mudou a nossa vida. E não é o seu arrependimento que vai levar você para o céu. Nossa, pastor, mas isso está sendo contraditório agora. Sim, meus irmãos. Até o nosso arrependimento, ele é manchado pelo pecado. Mas Cristo é aquele que nos leva, é aquele que nos carrega. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que o Espírito Santo de Deus possa cada vez mais, venha cada vez mais, produzir frutos em nossos corações e que nós possamos, dentro da nossa responsabilidade, produzirmos de fato frutos dignos de arrependimento, ou seja, uma vida diferente. A luz veio ao mundo. Você tem demonstrado que essa luz te alcançou? Se a sua vida não mudou, você precisa estar em alerta. Porque provavelmente você ainda não conhece o Redentor. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude no nome de Jesus. Vamos nesse momento orar e após essa oração nós vamos entoar um cântico ao Senhor. Feche seus olhos, vamos cantar ou vamos orar ao nosso Deus. Estamos aqui, Pai, diante de Ti, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo as nossas dificuldades, mas ao mesmo tempo, Deus, gratos, porque Cristo veio e nos encontrou, Cristo veio e nos chamou. Hoje, nós temos certeza da vida eterna, porque um dia o Verbo se fez carne, habitou entre nós, fez aquilo que nós não poderíamos fazer, viveu de maneira perfeita diante de Ti. Pai, nós suplicamos que o Senhor nos dê a graça de lutarmos contra o pecado, que o Senhor não permita com que os nossos corações se endureçam diante do pecado, que possamos, ó Deus, ter uma disposição bíblica, uma disposição piedosa diante das lutas. Quando cairmos, ó Deus, que possamos dobrar os nossos joelhos diante de Ti, confessar os nossos pecados, na certeza de que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor será fiel e justo para nos perdoar os pecados. O Senhor é fiel e justo. Louvado seja o Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos ao Senhor. Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Adorarão diante de Ti.
adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse tempo que nós tivemos. Você que está aí em sua casa, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que fizemos aqui, pelos louvores, que privilégio, Deus, pela palavra que foi anunciada, que o Senhor nos fortaleça cada vez mais, que possamos, diante das dificuldades que temos passado, vivermos, ó Deus, de maneira ousada, corajosa, não por nós mesmos, mas porque nós pertencemos a Cristo, porque sabemos que nada há de nos separar do teu amor. Louvado seja o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Recebei a bênção, os irmãos que se encontram aqui e toda a igreja espalhada pela face da terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder e as eternas consolações do Divino e Santo Espírito repouse sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento eu falaria, podeis assentar um pouco, para eu trazer uns avisos, mas isso não será possível. Então, é estranho, né? Mas esse decreto, ele vai, pelo menos teoricamente, até quarta-feira. Quarta-feira o conselho estará reunido para entrevistar os irmãos que foram indicados e também para ver qual postura nós tomaremos aí diante dessa situação, né, que nós estamos vivendo. Então, só quero trazer os avisos normais. Nós temos aí terça, reunião de oração, normal. Quinta-feira, reunião de doutrina. Sexta-feira, nós teremos trabalho com a nossa UPH. Sábado, trabalho da SAP, não é isso? Domingo pela manhã, escola dominical, talvez já de maneira presencial, a gente não sabe como é que vai ser. E culto no domingo. Uma coisa que é importante você atentar é que no próximo domingo nós já começaremos a tratar sobre o tema da nossa escola dominical ao longo desse ano, tá? Evangelismo.
Então, já conversamos, os professores dos adolescentes, que é o presbítero Fábio e o nosso irmão Robson, já foram orientados nesse sentido. Eu estarei aqui com os jovens e os adultos, juntamente com o presbítero Marcos. Nós iniciaremos no próximo domingo. Se caso não pudermos fazer essa programação presencialmente, vai ser online, tá? Os irmãos vão abrir uma sala para os adolescentes e nós faremos isso com os adultos, tá bom? Então, que Deus os abençoe, tenham todos um excelente restante de domingo.